Fala, futuro universitário, tudo bem? Eu sou Danilo Nogueira e hoje eu trago mais um vídeo para você para a gente falar um pouco sobre funções orgânicas. Hoje eu trago algumas questões da prova de vestibulares da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e se você quiser aprender um pouco mais sobre funções orgânicas, fica comigo neste vídeo para você aprender esse assunto bem direitinho, ok? Vamos lá? Bom, para começar, eu trouxe a primeira questão que a gente vai resolver é a questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a questão 37. Ela diz o seguinte: ela tem um enunciado, ela mostra duas substâncias, a reticulina e a morfina. Vamos direto para o enunciado, ele diz assim, ó: considere as afirmações abaixo sobre a reticulina e a morfina. Ele diz assim: ambas apresentam as funções éter e hidroxila fenólica, ambas apresentam amina terciária e ambas apresentam 2 anéis aromáticos. Então, a gente tem que analisar se são verdadeiras ou falsas essas alternativas aí, essas afirmações. Então, o que a gente precisa saber é lembrar o que é uma função éter, o que é uma hidroxila fenólica, o que é uma amina terciária e o que são anéis aromáticos e fazer a avaliação. Primeira coisa, éter. Éter é uma função orgânica em que a gente tem um oxigênio, ou seja, um heteroátomo, no meio de uma cadeia carbônica. Então, você tem aqui o oxigênio no meio, vem uma cadeia carbônica, R, um radical, aí interrompe, coloca o oxigênio e depois ele continua com outro radical aqui de cadeia carbônica. Se você encontrar isso na estrutura, isso quer dizer que é uma função éter. A função fenol é essa daqui, onde a gente tem um anel aromático ligado a uma hidroxila. Então, quando ele fala assim, hidroxila fenólica, ele está dizendo que é a hidroxila ligado a esse anel aromático aqui, ou seja, proveniente dessa estrutura aqui chamada fenol. Então, a hidroxila é essa estrutura aqui, OH. No caso de hidroxila fenólica, quando ela está ligada a esse anel aromático, constituindo uma estrutura chamada fenol. A amina. A amina é uma função orgânica nitrogenada, porque tem um nitrogênio. Ela pode ser primária, secundária ou terciária. O que é isso? O nitrogênio ele está na família 5A da tabela periódica e ele termina fazendo 3 ligações covalentes. Quando ele faz, essas 3 ligações, sendo um delas com um carbono de um radical orgânico, a gente diz que é a amina primária, como é esse caso aqui, em que ele faz uma ligação com um radical orgânico e as outras 2 ligações ele faz com hidrogênios. A amina secundária é quando 2 dessas ligações são com radicais, podem ser iguais ou diferentes, e a terceira é com hidrogênio. A amina terciária é quando as 3 ligações são com radicais, certo? São com carbonos dentro do composto orgânico. Isso é a amina terciária. Então a gente vai ter que olhar na estrutura se a gente encontra essa amina terciária. O anel aromático é o quê? É esse anel aqui, onde a gente tem 6 carbonos ligados entre si com duplas ligações alternadas entre eles. Certo? Ele pode ser representado dessa forma aqui ou dessa forma aqui. Essa forma aqui representa a ressonância, certo? O movimento alternado que tem dos elétrons π, das ligações π desse anel aromático. Então, teve essa estrutura, a gente vai considerar como sendo um anel aromático. Ok? Vamos lá para resolver a questão? Então, o que é que ele diz? Ele diz, na primeira situação, que ambas apresentam a função éter e hidroxila fenólica. Então, a função éter, eu identifiquei ela como o vermelhinho aí, O que a gente percebe aqui no vermelho? Percebe que a gente tem um carbono, certo? Ligado ao oxigênio e esse oxigênio ligado a outra estrutura carbônica. Então isso aqui representa o éter, isso na reticulina. E na morfina a gente tem também um radical aqui, certo? Orgânico, carbono, ligado ao oxigênio que se liga também a outro carbono. Então o que a gente percebe que ambas apresenta função éter. E quanto à hidroxila fenólica, a gente tem que encontrar o fenol. Então, aqui está o fenol, a hidroxila fenólica representada em amarelo. A gente tem o OH ligado ao anel aromático, tá vendo? Constituído o fenol. Então, essa aqui é a hidroxila fenólica e esse aqui é a mesma coisa. O OH ligado a esse anel aromático constituindo o fenol, hidroxila fenólica. Então, está verdadeira essa primeira afirmação. A segunda afirmação diz assim: ambas apresentam amina terciária. Então, cadê essa amina terciária? Está representada de azul. Então, está aqui, um nitrogênio com 3 ligações covalentes e as 3 ligações covalentes é com o carbono. Certo? Então, tem carbono, carbono e carbono. Então, amina terciária. Na reticulina e na morfina também aqui, Nitrogênio ligado a carbono, a outro carbono aqui e outro carbono aqui. Então, amina terciária. Então, verdadeira alternativa. E ele diz aqui também, que ambas apresentam 2 anéis aromáticos. Então, a gente aqui, nessa primeira, tem 2 anéis aromáticos representados em verde, mas nessa outra estrutura aqui a gente só tem um anel aromático representado aqui em verde. Então, é falsa alternativa. Então, com isso, o gabarito da questão fica sendo a letra C, né?
apenas 1 e 2. Essa outra questão aqui é a questão também da Universidade do Rio Grande do Sul, de 2015, a questão 39. Ele dá um enunciado, coloca uma substância aqui e diz: são funções orgânicas presentes nessa substância. Então ele dá as opções: amina, cetona, éster. Logo na primeira alternativa ele diz assim: tem amina e cetona. Ela já é a resposta. E a amina a gente viu na questão anterior que a amina é o quê? A estrutura de nitrogênio ligado a com 3 ligações covalentes, certo? Ligadas ao carbono, a um carbono só se ela for primária, a 2 carbonos se ela for secundária e 3 carbonos se ela for terciária. Nesse caso aqui, está aqui a amina com 3 ligações, uma ligação com esse carbono, outra com esse carbono, outra com hidrogênio, fazendo uma amina secundária. E aqui tem a estrutura da cetona. A cetona é essa estrutura aqui. A gente não viu na outra questão, já é uma estrutura nova, que ele diz o seguinte: é quando você tem um carbono e uma dupla ligação com o oxigênio. Então você tem uma cadeia carbônica em que essa cadeia carbônica, tem um radical carbônico de carbono, vem o carbono, outro radical de carbono, e aí um desses carbonos eles têm uma dupla ligação com o oxigênio, que a gente chama de cetona. E é o que acontece aqui, vem a cadeia carbônica todinha aqui, passa por esse carbono, continua aqui, né? E aí esse carbono ele tem a dupla ligação com o oxigênio. Então com isso, questão 39 fica sendo a letra A. Vamos lá. Outra questão, 2014 agora, questão 38. Mesma coisa, ele tem um enunciado, mostra uma substância e pergunta as funções orgânicas presentes nessa estrutura aí. Então, vamos lá, identificar todas elas. Já na alternativa A, ele diz algumas delas. Hidroxila fenólica, a gente aprendeu o que é a hidroxila fenólica, a gente viu que era aquela hidroxila ligada ao anel aromático, e a gente já identifica aqui de vermelho essa estrutura. Ela fala de éter, e aí éter você ainda não viu, mas eu vou... quer dizer, a gente viu na primeira questão, não é isso? O éter é a estrutura em que você tem um radical, o oxigênio e o outro radical, ou seja, o oxigênio ele atrapalha, ele fica como um heteroátomo, atrapalhando a cadeia carbônica. Então é o que acontece aqui. É difícil de verificar aqui, mas tipo, aqui a gente tem o carbono ligado com a ligação simples. Como se fosse aqui o carbono com a ligação simples ao oxigênio, e aí esse carbono aqui está ligado com 3 hidrogênios, com os 3 hidrogênios aqui. Então essa estrutura aqui é exatamente um éter. E ele fala aqui de cetona também. A cetona a gente viu, e só relembrando, está aqui a estrutura do cetona, e a gente encontra aqui o radical, o carbono com a dupla ligação oxigênio e o resto do radical. Gabarito da 38 fica sendo a letra A. 39, mesmo esquema. Tem uma estrutura, certo? Uma substância. E ele pergunta aí, para você identificar, cenário alternativo que contém as funções orgânicas presentes no carmaterol, que é essa substância aqui. Na letra B, ele diz que tem uma amina, e a gente já aprendeu que é uma amina, então está aqui a amina. Nitrogênio ligado à cadeia carbônica, é uma amina secundária aqui. Ele fala de amida, e amida é uma estrutura nova, que você ainda não aprendeu, mas ela é o seguinte: você tem o radical orgânico, aí quando chega no carbono ele tem uma dupla uma dupla ligação com o oxigênio. A outra ligação do carbono ele está ligada exatamente a como se fosse uma amina, que é o nitrogênio, né? O nitrogênio com os radicais dele. Então, a gente tem então uma C dupla O ligada a um nitrogênio com os seus radicais. É exatamente o que acontece aqui. A gente tem um C dupla O ligado diretamente ao nitrogênio, com um radical orgânico aqui, carbono, e o outro de hidrogênio. Então essa estrutura aqui que a gente chama de amida. E temos também o fenol. O fenol a gente aprendeu na questão anterior, que era um anel aromático ligado a uma hidroxila, que a gente chamava de hidroxila fenólica, né? Então a gente tem aqui exatamente como sendo o gabarito da questão 39, sendo a letra B de bola. Bom, então resolvemos algumas questões de funções orgânicas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva aí em nosso canal, deixe seu comentário também. E se você quiser aprender um pouco mais sobre funções orgânicas, acessa lá no blog, certo? Eu vou deixar o link aqui embaixo, você dá uma acessada, que lá a gente vai explicar eu explico a você sobre as demais funções orgânicas, tanto oxigenadas quanto nitrogenadas, ok? Então, dê o seu like e deixe seu comentário, ok? Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.